Hello, pessoal. Vamos aqui uma curta instrução sobre equilíbrio térmico. Como é que a gente resolve exercício de equilíbrio térmico? Então, o primeiro domínio que você tem que ter é do diagrama de fases, né? Diagrama de estado, de aquecimento de qualquer material. O que é cobrado de vocês é o aquecimento da água. Lembrando que o ponto de gelo e o ponto de vapor da água, então a temperatura de gelo 0 graus Celsius e a temperatura de vapor 100 graus Celsius para água pura na pressão de uma atmosfera, nas condições normais. Então, é assim que a gente raciocina os exercícios de física. Então, lembrar que toda vez que houver variação de temperatura, você tem calor sensível, que seria calor sensível do sólido, aqui seria calor sensível do líquido, e aqui calor sensível do vapor. Então, do vapor, do líquido e do gelo, no caso. E na hora que você tem temperatura estabilizada, você tem mudança de estado. Então, aqui você tem calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Os calores latentes é M vezes latente. O latente de fusão, ele é igual a menos o latente de solidificação, porque o de fusão é positivo, porque é um processo endotérmico, e solidificação é negativo, porque é um processo exotérmico. E o latente de vaporização, ele é menos o latente de condensação, porque condensar é um processo exotérmico e vaporizar é um processo endotérmico. Beleza. E a equação de calor sensível, com mudança de temperatura, é a massa, calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. Lembrando que para a água eu tenho C do gelo, eu tenho C da água e o C do vapor. Para ter só uma noção, o C do gelo é meio, o C da água é 1 e o C do vapor é igual a meio também. Na unidade de calorias, para cada grama aquecer 1 grau Celsius. Tá? Esses são os calores específicos. O latente, se eu quiser colocar aqui só para explicar, tem que ser assim se for a água. O latente de fusão é igual a 80, o latente de solidificação vai ser 80, só que negativo. O latente de vaporização são 540 e o latente de condensação vão ser menos 540. Não precisa se preocupar com isso em questões, porque isso normalmente é fornecido, todos na unidade de calorias por grama. Agora, se tiver que trabalhar no sistema internacional, eles devem falar a outra unidade. Tá bom? É sempre acomodado. Você sempre tem que estar confortável na equação, não pode, nos exercícios não pode faltar na dica de nada para você. Então, estou trazendo aqui um exercício da apostila da terceira série, que ficou achei bem interessante. Ninguém perguntou sobre esse exercício. Então, um rapaz deseja tomar banho numa banheira com água na temperatura de 30 graus Celsius. Então, começando a anotar essa informação, ele quer tomar banho de 30 graus Celsius. Beleza. Ele mistura água quente e água fria. Tá, misturando água quente e água fria. Inicialmente, ele coloca na banheira 100 litros de água fria. 100 litros a 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica da banheira, quer dizer, supondo que a banheira é um sistema isolado, e a perda de calor da água, pergunta: quantos litros de água quente? Ele quer saber o volume de água quente, que estando a 50 graus Celsius, desculpa, deve ser colocado na banheira, na letra A. E na letra B, ele quer saber se há vazão
A vazão é de 0,20 litros por segundo. Quanto tempo? Quanto tempo tem que ficar enchendo a banheira com água quente? Então, o que acontece? A nossa temperatura de equilíbrio aqui é conhecida, são 30 graus Celsius. Tanto a água quente vai ter que baixar de 50 para 30, quanto a água fria vai ter que subir do 20 para o 30. Então, a gente sabe que quem está na temperatura alta cede. Então, aqui a gente vai calcular o calor cedido. E aqui a gente vai calcular o calor recebido. E no equilíbrio térmico, a soma de calor cedido com o calor recebido dá zero, tá? Bom, vamos calcular o calor cedido da água quente. O calor cedido é sensível, é calor sensível de água. Ela vai baixar de temperatura. Então, é a massa de água quente vezes o calor específico sensível da água, vezes a temperatura final, que é 30, menos a temperatura inicial, que é 50. Eu não sei a massa de água quente, aliás, é o que eu quero descobrir. A massa de água quente. O calor específico da água ele não forneceu, talvez não precise, eu vou deixar incógnita, vezes o número de menos 20. Então, esse calor cedido ficou menos 20 vezes a massa quente vezes o calor específico sensível da água. Agora vamos para o calor recebido pela água fria. Também é um calor sensível. Então, é a massa de água fria, calor específico sensível da água, a temperatura final, que é 30, e a temperatura inicial da água fria, que é 20. 30 menos 20 são 10. Isso aqui ficam 10 vezes a massa de água fria, vezes o calor específico sensível da água. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que a água tem uma densidade de 1 quilo por litro. Então, 1 litro equivale a 1 quilograma de água. Então, se você tem, no caso, 100 litros, eu estou trabalhando com 100 quilogramas de água. Então, o meu calor recebido, ele vai ser igual a 10 vezes 100 quilos vezes o calor específico sensível da água. Isso aqui vai dar 1.000 vezes calor específico sensível da água. Então, para atingir o equilíbrio térmico, a gente pode considerar que soma os calores igual a zero. Ah, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. O calor cedido é igual a menos 20 vezes a massa de água quente, que eu quero descobrir o calor específico sensível da água, mais 1.000 vezes calor específico sensível da água igual a zero. Joga o negativo para lá, fica 20 vezes a massa de água quente vezes o calor específico sensível da água. Simplifica o calor específico da água, não precisava. Então, a massa de água quente é igual a 1.000 dividido por 20. Então, que dá 50 quilogramas, que no caso equivale a 50 litros. Cada quilo é 1 litro de água pura. Essa seria a pergunta da letra A da questão.
Agora, a letra B é uma regra de 3. Ele vaza 0,2 litros em 1 segundo. Pelo que eu li lá no texto, é isso? E eu preciso de 50 litros em um intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo vai ser igual a 50 litros em 0,2. Isso aqui dá 250 segundos. A letra B era só uma regra de 3. Então, no equilíbrio térmico, a gente soma calor igual a zero. Qual que é a grande sacada? A sacada é você entender qual é a quantidade de equações que você monta para o cedido e qual é a quantidade de equações que você monta para o recebido. Vamos ver aqui um exemplo que eu inventei aqui de cabeça. Misturamos 100 gramas de água a 20 graus Celsius com 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio. Vou mostrar para vocês isso olhando para esse gráfico aqui. Vou corrigir ele, né? Só para ganhar tempo, vou copiar ele aqui de cima, vou jogar ele aqui embaixo. Esse gráfico tem que estar na mente de vocês. Só que eu não estou começando com menos 20. O meu gelo está a menos 10 graus Celsius. E a minha água não está a 100. Eu vou colocar a da cor vermelha, a água. Então a água ela está a 20. Vamos supor que aqui seja 20. Mais 20 graus Celsius. Então aqui está a água. A água, ela vai baixar, porque o gelo está lá no menos 10 e a água está no 20. Então, a água vai ter que baixar de temperatura e o gelo, ele vai subir de temperatura, o gelo vai poder derreter, o gelo vai poder aquecer. Então, eu vou fazer uma proposta. Eu vou supor que a temperatura final seja, por exemplo, numa temperatura aqui, ó. Esse exercício é um pouco mais complicado porque você tem que fazer suposições. Então vamos supor que a água esfrie os 20 graus Celsius e chega aqui. Mas à medida que a água esfrie até os 0 graus Celsius, perca os 20, o gelo também chegue a zero. Então isso aqui pode acontecer. Mas pode ser que o gelo ele chegue a zero e a água não atingiu ainda a temperatura de zero. Então a água vai continuar fornecendo calor para o gelo e o gelo vai poder derreter. Pode ser que o gelo derreta uma parte, mas também pode ser que o gelo derreta todo e eles se encontrem a zero. Também pode ser que o gelo chegue a água, zero, né, no estado líquido, aqui seria água no estado líquido, e a água quente não forneceu todo o calor. Então aqui são milhares de possibilidades. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fincar a ideia que o gelo recebe calor e a água cede calor. Eu vou calcular o calor cedido pela água em uma etapa de exercício, que seria para a água ela esfriar até zero. Então fica a massa de água, calor específico sensível da água, temperatura final menos a temperatura inicial. Gente, é um exemplo, então os calores específicos todos teriam que ser dados, os latentes todos teriam que ser dados, tá bom? Então é 0,5, 1, 0,5. Aqui é gelo, água e vapor. Aqui seriam 80 e 540. Aqui seriam calorias por grama. E isso aqui seriam calorias por grama grau Celsius. Então, eu estou calculando o calor que a água pode ceder só para baixar a temperatura de 20 para zero. Então, a água pode ceder o calor. No texto, eu falei que a água tem uma massa de 100 gramas. Essa é a massa da água. E essa é a massa do gelo. Então, são 100 gramas, com calor específico sensível de 1, a temperatura final de zero, menos a temperatura inicial de 20. Deixa eu ver se está tudo certo. Água vindo 20, beleza. Então, eu tenho um calor a ser desprendido de 2.000, por isso é negativo, calorias. Então, ela vem da temperatura de 20 graus Celsius e aqui vira água a 0 graus Celsius, tá?
Bom, vamos ver o que que eu posso fazer com esse calor. Esse calor tem que ser recebido pelo gelo. Então, a água fornece calor para o gelo. O gelo pega esse calor e, na primeira etapa, ele aquece. Então, é um sensível de gelo. Então, você faz a massa do gelo, calor específico do gelo. Vamos subir a temperatura para zero a partir de -10. Então, o calor sensível de gelo é igual. A massa do gelo são 10 gramas. O calor específico sensível do gelo é 0,5. E aqui fica multiplicado por 10. Isso aqui dá 50 calorias. A água, ela pode dispor de 2.000 calorias. O gelo só pega 5.000 calorias. Ficam sobrando 1.950 calorias, que o gelo vai continuar absorvendo para derreter. Então agora eu vou transformar em forma latente o gelo em água. Então eu pego a massa de gelo, transformando em água, e o latente de fusão. Continua absorvendo, porque não deu conta das 2.000 calorias. Latente de gelo se transformando em água. Eu tenho a massa de 10 e aqui é 80. Isso aqui dá 800 calorias. Até aqui eu fui capaz de absorver, a palavra certa seria receber, 850 calorias. Mas a água tem 2.000 calorias para fornecer. Se eu pegar 850, ainda está faltando 1.150 calorias. Então, o que vai acontecer? O gelo já é água zero. Aqui já se transformou água a 0 graus Celsius. Ali eu já tinha água a 0 graus Celsius. E eu não consegui consumir energia. Portanto, eu vou concluir que a temperatura de equilíbrio ela é maior do que zero e menor do que o 20. A água não esfria a zero e o gelo esquenta um pouquinho acima. Então a nossa resposta vai estar aqui, ó. Então no fim do dia, a água vai esfriar até aqui e a gente vai ter uma temperatura de equilíbrio aqui, abaixo do 20 e acima do zero. Então, o que vai acontecer? Eu não posso considerar que a água chega a zero. A equação da água vai ter que se transformar em uma equação com variável, seriam 100 gramas vezes 1, vezes a temperatura final, que não é zero, menos 20. Então, aqui eu vou ter 100 θ menos 2.000, essa da água. Esse é o calor cedido. E o calor recebido, você ainda vai ter que esquentar um pouquinho o gelo. Então você vai ter o calor da água de gelo, que vai aquecer. Então você pega a massa do gelo, C da água, a temperatura de equilíbrio que é um pouco acima de zero, e fica assim. Então eu tenho 10 gramas, 1 caloria por grau Celsius, multiplicado pelo θ. Então o calor específico da água de gelo esquentar alguma temperatura vai ser 10 θ. Então, quem fica sendo o meu calor cedido? Ele fica os 850 que ele já tem para absorver e mais 10 θ. Eu tenho cedido e recebido. Não, esse aqui não é cedido, de acho. Esse aqui é recebido. Recebido. Aí você faz para atingir o equilíbrio térmico, calor cedido mais recebido igual a zero. Meu calor cedido é 100 θ menos 2.000 mais 10 θ igual a zero. Aqui ficam 110 θ igual a 2.000. Θ é igual a 2.000 dividido por 110. A temperatura de equilíbrio na questão é igual, fazendo a conta aqui, 2.000 dividido por 110. Ah, deu um número horroroso. Deu 18,2 graus Celsius. Quer dizer que a água esfriou só um bocadinho, bem pouquinho, porque tem
muito, muito mais água do que gelo na questão. Então a temperatura de equilíbrio fica desse tantico aqui. Tudo bem, pessoal? Esse é um exercício de equilíbrio térmico, onde a gente não sabe a temperatura final. O primeiro exercício eu sabia a temperatura final. E aqui eu proponho um outro exercício que também a gente não sabe a temperatura final, mas a gente consegue definir as trocas de calor. É o último exercício dessa explicação. Ó, um bloco de cobre de 500 gramas, deixa eu dar aqui, ó. Um bloco de cobre de 500 gramas está na temperatura de 80 graus Celsius. Ele é colocado em contato com 200 gramas, 500, 200, com água 20. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,385 joules grama grau Celsius e que o calor específico da água é 484 joules por grama grau Celsius, qual será a temperatura final de equilíbrio? Então, o que acontece? O aluno tem que mais ou menos imaginar o que está acontecendo. Aqui eu tenho a escala de temperaturas. O cobre entrou a 500 gramas a 80 graus Celsius. Então, o cobre está na temperatura alta. Cobre 80 graus Celsius. E a água está aqui embaixo a 20 graus Celsius. Aqui é a água. Água. O cobre, ele vai atingir um equilíbrio abaixo do 80, calor sensível. E a água vai subir numa temperatura acima do 20. A nossa resposta deve ser alguma coisa aqui no meio. Lembrando que aqui terá o eixo do 0 graus Celsius e aqui você pode colocar o tempo ou o calor trocado. Esse é um calor sensível de água e esse é um calor sensível de cobre. Esse é o calor cedido, porque a temperatura baixa, e esse é o calor recebido, porque a temperatura sobe. Então, daqui do calor cedido é o calor sensível. Vai ser a massa do cobre, o C do cobre e a variação de temperatura do cobre. A massa do cobre são 500 gramas, são 500 gramas. A temperatura, não, o C do cobre é 0,300, 385. A temperatura final eu não sei e a inicial é 80. É isso que acontece com o cobre. Então, calor cedido é 500. Fazer a conta com vocês aqui. Por que que isso ficou assim, gente? Credo. O que que aconteceu com o meu exercício aqui? Eu adoro porque o Windows parece que tem vida própria, né? Não, sai fora. Então, peraí. É 500 vezes 0,385. Isso dá 19, 192, 192,5. 192,5 teta menos, ainda tem que fazer vezes 80. Vezes 80. Isso aqui dá 15.400. Esse é o calor cedido. Então eu multipliquei os dois números, fiz a distributiva do parênteses. Agora, do calor recebido, tem que pegar aqui, ó. Vai ser a massa da água, o C da água e a variação de temperatura. A massa da água são 20 gramas. O calor específico sensível da água hoje é 4,184. A temperatura final eu não sei. E a inicial é 20. Calor recebido é igual. Vamos lá. Vamos limpar aqui. Onde que limpa? Então eu tenho que fazer 20 vezes 484. 4,184. Opa, 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 epa, epa, epa. 4.
4.184. Isso aqui deu 83,68. E aí você faz a distributiva no θ menos isso aqui vezes 20. Dá 1.673,6. 1.673,6. Pronto. Aí a gente no equilíbrio térmico soma o calor cedido com o calor recebido igual a zero. Então o aluno tem que tomar muito cuidado, muita atenção, saber quais as equações que são do calor cedido e do calor recebido. O bom é fazer o diagrama para saber quem esfria, quem esquenta e quais os estágios sensível latente que você tem que somar. O calor cedido eu coloco 192,5 θ menos 15.400 mais 83,68 θ menos 1.673,6. Aqui tá. Isso aqui é igual a zero. Se eu fizer, se eu fizer o 192,5 somados com o 83,68, isso aqui dá 276,18 θ menos 15.400 com 1.673,6. Isso aqui dá 17.073,6 igual a zero. Aí você isola o θ, fica 17.073,6 dividido por 276,18, que dá, dividido por 276,18, que dá 61,82 graus Celsius. Essa é a resposta do equilíbrio. Esse exercício que eu fiz, ele não tem números bons, né? Esse exercício não é um exercício de prova de vestibular. Isso aí eu pedi para a inteligência artificial produzir um exercício de equilíbrio térmico e ela me mandou esse exercício. Por isso que ele está entre aspas aí, tá bom? Esse é um exercício gerado pela inteligência artificial do WhatsApp. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Continuem estudando e boa prova. Tchau.